Boa tarde, está no ar o Terapia do Dia, ao vivo pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e sistêmicas, esse campo das terapias que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. Terapia do Dia é uma produção da Lude Comunicação e da Rádio Supersônica. E tem um oferecimento da Sala Terapêutica. Apresentação, Letícia Wolff e André Pares. Mesa de som, Mari Move. Os contatos com o programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio, DDD 51 996 53 7474. 996 53 7474. Estamos ao vivo pelo sítio da rádio ou aplicativo no www.radiosupersonica.com e também ao vivo na live do Facebook da rádio, Rádio Supersônica, onde vocês podem enviar suas perguntas, suas participações, vão ser todas bem-vindas. Nós estamos na 9ª temporada do programa, nessa parceria da Rádio Supersônica com a Sala Terapêutica, a Lude Comunicação. Estamos muito contentes com a participação dessas e desses profissionais ilustres do campo da saúde, saúde preventiva, terapias e muito mais. O Delcino Magalhães, a Rubi Del Sol e a Maria Helena. Damos boa tarde aos três. Como é que tá, Delcino? Tudo bem? Delcino está com um pouquinho de delay, daqui a pouco vai chegar o boa tarde dele. Enquanto isso, boa tarde, Rubi. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse dia iluminado de muito sol. Muito obrigada, gratidão. Legal. Primavera em Porto Alegre, calorzinho já chegando, né? Maria Helena, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, prazer estar aqui. Bem-vindo à primavera, finalmente esse sol maravilhoso, né? Legal. Vamos lá. Vamos ver se o Delcino está conosco. Delcino, nos escuta? Bom, o Delcino está com um pouquinho de delay. Agora, Delcino fez um sinal que vai falar. Bem, as duas já... Tá, nós estamos com um pouquinho de atraso, vamos ver se a gente resolve a questão do Delcino. Tem um delay aí, tem uma diferença Isso, tem Sim, um delayzinho. Boa tarde, Rubi, boa tarde, Maria Helena, boa tarde, André, Letícia, Mari e todos que nos escutam. Legal, vamos ver se a gente resolve o pouquinho do atraso do Delcino. Boa tarde a todos, Maria Helena, Rubi, André, Letícia e a todos que nos escutam. O centramento é com quem hoje? O centramento é com a Rubi. Então, pode ser? Rubi Del Sol. Pode ser. Vamos lá, então. Vamos fechar os olhos. Concentrar na respiração. Bem profunda. Relaxando o corpo. Soltando. Relaxando completamente. A única coisa que importa agora é a respiração, esse ar entrando, a vida, o novo, o velho saindo, que não serve mais para você, nessa eterna dança da vida e da morte. Imagina agora que você está conectado a um fio de ouro, um fio dourado, te conecta ao céu. Desse fio cai em você, envolvendo seu corpo, sua mente, sua alma e seu espírito, uma luz dourada de Cristo. Essa luz vai envolvendo todo o teu ser. Você vai sentindo essa renovação, essa regeneração, você vai sentindo essa purificação na luz dourada de Cristo. Vai soltando, vai permitindo essa nova energia
que vai chegando no teu coração, curando tuas feridas, tuas dores. Que vai trazendo uma nova batida do seu coração, de vida, de renascimento, de purificação. Você vai sentindo esse cordão, essa energia dourada, descendo nas suas pernas, através dos seus pés. Ela vai como se fosse raízes na terra, te ancorando. Sente essas raízes crescendo embaixo da terra. Respira profundamente. Agora vai para o teu rosto. Ilumina o teu rosto com um belo sorriso. Sorriso de confiança, de fé, de vontade de viver, de propósito, de quem sabe que está no caminho da sua alma. Um sorriso para você e para o universo. Com a confiança de um florescer do seu ser. Que assim seja. Muito bem, obrigado, Rubi. E muito legal, quem está nas imagens no Facebook está vendo que a Rubi fez essa meditação e centramento, falando muito em luz, bem na região da imagem tua, Rubi, onde está entrando essa luz, então se misturava ali o teu rosto com a luz. Estamos na luz. Muito legal. Estamos na luz. Então, legal quem está chegando aqui, Gustavo, Ricardo Rangel, Bruna Maia. Obrigado, gente, pela presença. Vamos lá, vamos seguir. Hoje vamos conversar bastante sobre o trabalho de cada uma e cada um desses profissionais nas terapias, nos seus atendimentos, porque temos terapias variadas aqui. Nenhum deles trabalha só com uma, né? E no programa passado já falamos sobre algumas. Então, temos aí reiki, constelação, cartomancia, falei um de cada um, eles vão explicar os outros mais com os quais trabalham, e dá para a gente fazer perguntas e esclarecer dúvidas sobre esses atendimentos. Vamos começar, Maria Helena, Rubi fez agora nosso centramento, vamos ver a Maria Helena então, depois a gente vê como é que está o delay do Delcino, se ele está nos ouvindo bem, né, para a gente ouvir ele bem também. Tu trouxe um termo, Maria Helena, que não sei, né, tu pode explicar melhor, que é o cartomancia, né? A gente sabe que cartas é uma prática já milenar, digamos, tu pode dizer também se é de fato milenar, mas tu trouxe a palavra cartomancia, então, de repente, se puder começar explicando para nós como é que é atender com cartas, como é que tu atende, né? De onde vem esse termo, pode ser? Claro. Então, cartomancia, como tu disse, realmente é muito antigo, né? E aí a gente questiona de onde veio, falamos do povo cigano, alguém diz que veio da França. Então, assim, em geral, quem começa a estudar cartomancia, começa com umas cartas pequenininhas, que se chamam as cartas de Lenormand, né? Então, assim, o que... Como é o nome? Madame Lenormand, que se chama. Lenormand. Isso. Que são aquelas primeiras cartinhas pequenininhas que geralmente quem começa iniciando, estudando, são essas cartas. E aí, se for procurar toda a literatura, tem muita informação, né? Há quem fale que vem do povo cigano, é muito relacionado aos ciganos, né? O que um povo que eu gosto muito, inclusive. Mas, assim, se fala de ter vindo da França. O que se conta é que a Madame Lenormand, que começou a fazer essas cartinhas lá muitos anos atrás, né? Isso é uma das histórias, porque se for pesquisar, tem muita coisa por aí. Mas, enfim, desde o início que chegou até mim foi essa história de que a Madame Lenormand
por uma função até de ter como explicar aquela mediunidade, aquela intuição dela há tempos atrás, onde sempre existiu o preconceito, né? Então, assim, para ela poder explicar de onde vinha, ela fez aquelas figuras como se fosse um jogo lá no tempo antigo, né? Lá do tempo de Napoleão, né? Que era um dos clientes dela, inclusive, na época. E de lá para cá vem se passando essa história, né? De que começou por ali. Claro que depois veio outros baralhos, né? De Santa Sara, uns baralhos maiores, enfim. Mas o mais importante de tudo isso, que hoje eu procuro frisar bem, assim, é que vem carregado de muito preconceito também essa questão de trabalhar com cartomancia. Então, assim, eu procurei outras técnicas, eu sou terapeuta de outras técnicas, e no início, assim, eu mesma relutei em trabalhar com cartas. Por quê? Porque existe muito vínculo das cartas com religião, sabe? E a gente sabe que tem muita gente de religião que trabalha com cartas. Mas cada caso é um caso, cada um trabalha numa linha, entendeu? Não que respeito todas as religiões, como já falei no primeiro programa, né? Então, assim, tem pessoas de religião que trabalham com carta, mas não necessariamente quem trabalha com cartas pertence a uma religião, né? Ou faz trabalhos de magia ou algo assim. Então, eu achei interessante frisar bem isso para não relacionar, né? Eu trabalho com atendimento terapêutico de aconselhamento. E através das cartas, a gente consegue dar um direcionamento para o cliente da situação vivida, da situação presente, né? De como lidar com as suas questões, né? Trazendo mais um esclarecimento. E eu sempre costumo dizer que quem procura um aconselhamento e que quer realmente mudar, porque não adianta a pessoa ouvir situações. A pessoa normalmente que vai buscar um aconselhamento, ela está passando por situações difíceis, né? Alguma situação levou ela a procurar um aconselhamento. Mas o que é importante dentro de tudo isso? Eu quero mudar essa situação, né? Aí fica a pergunta. Eu estou procurando por uma curiosidade para alguém me falar aquilo que lá no meu íntimo eu já sei, porque nós temos questões que nós trazemos e que, no fundo, nós sabemos onde está, né? A gente, assim, às vezes precisa ouvir do outro aquilo que o nosso coração já sabe, né? E aquilo que a gente tem dificuldade de lidar. Então, não interessa para mim, não importa, de repente, chegar e só falar toda a situação de vida da pessoa que está acontecendo, sem dar um direcionamento, né? Sem ajudar terapeuticamente falando, através da terapia, né? Então, assim, é importante a continuidade, né? Aí que entra as terapias, né? Então, assim, o importante é da pessoa entender que não existe aquela coisa automática, né? Às vezes a pessoa procura a religião também, achando que, eu vou procurar a religião, vou lá fazer um trabalho, vou me dedicar àquela religião e eu vou ser salva por aquela religião. O que precisa ser entendido é que a gente que se cura, a gente que se salva, a gente que precisa entender o nosso processo de evolução e de crescimento, entendeu? E aí entra a terapia que nos ajuda a entender por onde começar a descobrir, né, tratar os nossos medos, as nossas inseguranças. Então, assim, a carta, eu uso ela como terapia. Não existe nada automático no meu entendimento e nem mesmo em nenhuma terapia. A gente tem vários terapeutas, várias técnicas. Hoje está cada vez expandindo mais, né? É uma canalização aqui, é um curso ali, tá expandindo muito. E que bom que é assim. Mas, assim, o primeiro passo é conseguir se autoconhecer. No que a terapia vai me ajudar? Então, não simplesmente vou fazer uma consulta com as cartas ciganas, vou saber o meu momento, vou saber o que aconteceu no passado, eu quero saber o que vai ser no meu futuro. E o que tu quer para ti, né? Então, fica sempre a pergunta, por que tu buscou as cartas? Para te orientar? Tu tá querendo mesmo mudar? Vamos lutar para trabalhar aquelas questões que a carta mostra. Então, seria um direcionamento, um aconselhamento, sem nenhum vínculo religioso. Não existe estalar os dedos e as coisas serem resolvidas. Precisa mudança, precisa entendimento. E aí é onde
através da carta, então, seria um primeiro atendimento, né, uma primeira consulta, eu posso direcionar a pessoa a um atendimento terapêutico que vai contribuir para o crescimento dela, para ela tratar aquelas questões, para ela mudar o que no entendimento dela precisa ser mudado, que não está confortável para a vida dela, né? O que eu preciso evoluir, o que eu preciso crescer, porque o problema vem, tu traz, né, uma questão e tu precisa resolver aquilo não de forma automática. Aí entra a terapia e aí tudo depende, né, do que precisa naquele momento. É lá uma criança limitante, é uma coisa que traz já lá do berço, é coisas que traz lá de vidas passadas, e aí a gente tem tantas terapias, né? Eu percebo como, por exemplo, o Barra de Axis, que é outra técnica que eu trabalho, que eu tenho atendido, que a gente traz muitas limitações. A gente traz muitas crenças, né, lá no nosso inconsciente, e isso é um trabalho, às vezes, um processo muito lento, né? Eu recebo pessoas que às vezes perguntam assim para mim, tá, agora tu me aconselhou, tá, eu entendi, eu tô entendendo o meu processo, mas como resolver isso? Tá, e quantas sessões de barras eu preciso, por exemplo? Quantas sessões de reiki eu preciso? Eu diria que a gente não tem como saber. Porque essa pessoa, na Barras, por exemplo, né, essa pessoa às vezes traz crenças limitantes ali de tanto tempo, né, lá da infância, que não tem consciência, né, então tu não sabe como que essa pessoa vai resolver, quanto tempo ela vai levar, porque às vezes já está ali enraizado de muitos e muitos anos, né? Então, assim, cada um tem um processo, cada um tem o seu tempo, né? A evolução é de cada um. Às vezes, para uma pessoa é mais lento, para outra, numa primeira sessão, já cai a ficha de algumas coisas, de algumas situações lá da infância, que elas trazem para mim, né? Olha, eu lembrei de uma situação, ou alguma coisa que mudou, pequenas vezes, na minha forma de agir, né? Então, assim, é muito difícil de tu saber quanto tempo, por exemplo, né? Então, assim, mas num primeiro momento, voltando à cartomancia, como foi o que nós abrimos, né, o programa, eu acho que eu sempre encarei dessa forma. Eu não tenho um vínculo religioso, né? Eu sou grata por tudo que veio, né? A gente veio, as cartas chegaram através de alguém, passaram-se tantos anos, né? E vem até nos dias de hoje, continua fazendo parte de religião, continua, mas não necessariamente que seja dessa forma. Então, o que importa para mim é que a pessoa consiga sair dali com direcionamento, né? Assim, entendendo o processo dela, entendendo que através daquela consulta ela pode mudar. E aí, através dali, então, esse seria um primeiro passo. Perfeito. Então, por enquanto, a gente entende que a carta é uma entrada, né, um primeiro atendimento para depois, se for o caso, ou seguir com as cartas, ou outras terapias que vão se complementando. Tu citou o reiki e citou questões de criança, etc. Então, a gente tem aqui um reikiano, tem uma consteladora, de repente a gente aproveita essa deixa para ir para as outras e depois voltar para as cartas, por o caso. Vamos ver se o Delcino está bem no delay, está com atraso ou não. Delcino, está nos ouvindo bem? Eu acho que o Delcino está com atraso ainda. Mari, que está na retaguarda, na mesa de áudio e vídeo. Se a gente, talvez, trocar o Delcino, né? Ele deve estar no computador. Se a gente trocar pelo celular, acho que vamos ter que fazer esse contato. Vamos passar para a Rubi, então? Ela pode falar de constelação? Sim, a Rubi pode falar de constelação e tem algo similar aí que a Rubi depois pode complementar. Além de explicar para as pessoas o que é constelação, para quem não conhece, como é fazer constelação familiar, a questão da responsabilidade que a pessoa tem depois de um atendimento, depois de constelar, a responsabilidade dela também com o próprio processo. Então, por favor, Rubi, fala um pouquinho para nós. Então, ativa o teu áudio, por favor. Tem que liberar o áudio da Rubi. Isso, agora sim. Deu? Deu. Eu só gostaria de começar assim fazendo uma breve respostinha que ele me falou, o Delcino me falou do último dia. O que a psicologia achava de mim?
E aí eu vou falar o que eu acho da psicologia, o que eu sempre achei. Eu achei, assim, eu estudava numa turma, e a psicologia é um mundo completamente feminino, estudando homens. E aquilo, né, eu tinha uma turma de 50 mulheres, um homem, e sempre aquilo me incomodou bastante. Por que o universo, né, é tão feminino, as ideias são tão masculinas, né? Então, desde a formação, aquilo me incomodou. E o que acontece é que hoje eu estou terminando, nessa semana, a minha revisão do livro, que é uma síntese das psicologias, sem fragmentar, porque na lei da inclusão do Bert Hellinger, né, como consteladora, a gente inclui tudo. Freud estava certo? Estava. Jung estava certo? Estava. Mas também a gente, nesse momento que a gente está atual, tem outras coisas que a gente pode colocar, que é a física quântica, nessa lei de inclusão. Então, eu estou fazendo um livro que, dentro da minha visão, da minha experiência prática, profissional, de Jung, de Caibalion e de tudo mais, que é a psicologia da síntese. Eu reúno todas essas ideias e faço a psicologia da síntese, que é uma psicologia de útero. Entendeu? Não é uma psicologia da mulher com inveja do falo, que nem dizia Freud. Eu só quis... Muito legal. São movimentos inovadores que, como tu diz, a gente não precisa excluir, né? A gente pode continuar honrando aquele conhecimento anterior, mas trazer ele mais para perto de nós, né? Freud, no dia a dia. Freud fez o estudo dele, estava maravilhoso, nas histéricas, que eram as mulheres da época, entende? Mas hoje a complexidade é outra. Então, a gente precisa andar também, né? Enquanto estudo científico. E aí, então, eu só vou... dentro desse processo todo, né? Como psicóloga, com algumas ferramentas, aí eu fui fazer uma constelação no telefone com uma pessoa do Rio, um terapeuta amigo. E foi aquela coisa de telefone, eu sou rapidinha para peguei e incluí o meu sistema familiar. Eu tenho um irmão que há 33 anos rasgou a identidade, foi para outro país e disse: eu não pertenço mais a essa família. Quando eu fiz a minha constelação familiar, eu incluí ele, mas não era para mexer a energia dele, nada disso, é simplesmente porque tu olha para todos os integrantes da tua família. Eu fiz a constelação no domingo. Na sexta-feira, ele fez contato com toda a família e mais todo mundo. Isso eu estou falando de 33 anos. E ao ter essa experiência viva, né, e rica, eu disse, mas que coisa potente que tem aqui, né? E aquilo foi um chamado. É como se eu tivesse recebido um chamado para fazer, então, a minha formação. E aí, quando eu fiz a formação, literalmente o mundo, ele se abriu para mim, nas minhas questões pessoais, e evidentemente que tu vendo a força, a potência daquela ferramenta dentro da tua psique, tu vai conseguir oferecer essa cura para o outro. Então, o meu mantra é gratidão ao Bert Hellinger, né? Porque realmente ele pôde ter a visão, a saúde de trazer para o mundo, num momento que a gente está vivendo o caos, a desordem familiar, o completo caos, né? Ele traz essa possibilidade da gente trazer para a ordem, né? A constelação familiar, o que ela vai dizer? Basicamente, a ordem precede o amor. A ordem vem antes do amor. Então, quer dizer, às vezes eu fico olhando, falar em amor nessa desordem, nesse caos que está, é bem complexo falar em amor, porque está tudo fora de ordem. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? Trazer para a ordem. Amor sem ordem é sintoma, é doença, é patologia. E o que é trazer para a ordem? O que eu gosto da vida, das coisas simples da vida. E são apenas 3 leis. Com apenas 3 leis, tu vai conseguir, né? É fácil a Letícia que já passou, é fácil de saber as leis, o difícil é tu colocar as leis em ação na tua vida, né? Esse é outro ponto, né? Processo, né, Bi? É um processo interno muito profundo, que leva um tempo também. É um processo. A primeira lei, então, que ela olha, gente, eu que atendo muitas famílias, muitas pessoas, essa lei, ela está em desordem completa nas famílias de hoje. É a lei da hierarquia.
o que vem antes, tem seu lugar, deve ser honrado, pai, ancestral e tudo mais. É tu voltar para o teu lugar, é tu tomar a tua vida, tu ser responsável pelo teu destino. E não tem peso maior para uma psique, para um ser humano, do que estar no lugar errado. Não tem. É um fardo que ele carrega emocionalmente, psicologicamente, que ele não consegue sair daquilo. Por isso que o emaranhado é tão complexo, né, de ver, porque a pessoa está dentro daquilo, ela sente aquele cansaço, aquela exaustão emocional e não sabe, e fica remando, não consegue sair. Na verdade, retorna ao teu lugar. Se é filho, retorna ao teu lugar. Então, essa é uma lei que eu vejo na minha clínica completamente quebrada. Lei do dar e receber. Né? Essa é uma lei universal, cósmica, né? Se tu for olhar para a natureza, te alinhar com a natureza, as plantas dão, as árvores dão os frutos, os passarinhos vão semear as sementes. Ela está na natureza, dar e receber em equilíbrio. E o que acontece nas nossas relações? Dar e receber está em desequilíbrio. A pessoa que dá, o que ela quer? Ela está ali por ego, por arrogância, esperando, né, tendo uma expectativa de que algo retorne a ela. Normalmente não retorna, daí vem a dor, vem o sofrimento, vem o julgamento, vem a exigência, e aí começa a vir o sintoma e vem a desordem. E a lei do pertencimento, essa eu acho extremamente importante para todas as áreas da nossa vida, né? Porque tudo vem a serviço de algo, tudo está a serviço de algo. Então, dentro dessa lei da inclusão, do pertencimento, né, é trazer, né, até o que não é tão bom, o assassino, o abortado, todos eles fazem parte do sistema, devem pertencer a esse sistema, ter o seu lugar no sistema. E essas são as 3 leis básicas. Na teoria, então, é uma maravilha. Agora, colocar em prática é muito bacana. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana. Foi uma experiência muito forte. Eu sou médium, né? E a constelação, ela veio com uma ferramenta muito forte para a minha mediunidade, e as coisas acontecem rapidamente. Eu constelei um carioca de 30 anos com uma relação de muita dependência da avó. Muita dependência, mora junto, ele é um profissional brilhante, mas tem uma dependência fortíssima. Ele estava fora de casa quando eu estava constelando ele. Constelei ele chegou, era de noite, chegou 11 horas, mandou mensagem: estou com a minha avó, no hospital, ela quebrou a costela, na hora que eu estava fazendo a constelação. E eu disse, meu Deus, que coisa forte, né? E aí eu fiquei processando aquilo, instantâneo o processo, né? E aí, no outro dia, né, conversando com ele, o que acontece depois desse processo? A avó vai para o lugar dela. Precisou uma fratura para que ele tomasse o lugar dele, né, fosse de cuidador dessa senhora, que já estava exausta, eu acho que pegou no campo dela pela própria exaustão que ela estava, do lugar que ela estava já de muito cansaço, né? Então, as coisas acontecem, né, muito rapidamente, e retornando para o teu lugar, as coisas, a vida vai fluir, a vida, tudo melhora. A pessoa que volta para o teu lugar, toma o teu lugar na vida, é um outro movimento com a vida. Eu não tenho dúvida alguma disso que eu estou falando. Uma outra ferramenta que eu uso muito, que eu amo, que é uma ferramenta que eu me dei muito bem, é chamada de oráculo. É uma ferramenta da constelação familiar. Para que serve o oráculo? O oráculo, para qualquer dúvida. Eu fico pensando assim, quem é que não tem dúvida? Quem é que não tem questionamento? Quem é que não está, né, aflito com alguma coisa? Eu abro um campo de oráculo e ali aquilo é revelado, manifestado, né? E o oráculo é uma ferramenta que eu posso fazer virtual também. Eu faço, toda semana eu faço inúmeros oráculos. Eu acho assim, que realmente ajuda muito para pessoas que estão com dúvida. Legal. Acho que era isso. Tá ótimo, tá ótimo. Temos já meia hora de programa, passa voando, né? O Delcino tá voltando aqui, a gente já vai ver se ele tá sem o delay para contar um pouquinho dele. A Maria Helena nos falou sobre a cartomancia
que a gente ainda tem algumas dúvidas e curiosidades. É uma porta de entrada, ela também tem outros atendimentos. A Rubi nos falou agora um pouquinho da constelação, no caso, oráculos. Esse é o Terapia do Dia, 9ª temporada, o 2º programa. O primeiro foi muito legal, gente. Olhem aí no feed, né, no histórico do Facebook da Rádio Supersônica, no canal Lude Comunicação, LUDE, tem todos os programas. No canal do YouTube do Delcino também tem todos os programas. Estamos nessa 3ª temporada com o Delcino Magalhães, a Rubi Del Sol e a Maria Helena, terapeutas que trabalham com diversas terapias aqui ao vivo na Rádio Supersônica, toda sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, ao vivo, nas ondas da Rádio Supersônica e também no Facebook. Vamos ver se o Delcino está conosco no tempo. Oi, Delcino, nos escuta bem? É o suspense. Acho que ele ainda está com atraso. Quem está nas ondas, quem está no Facebook da Rádio Supersônica está vendo ali, nós esperando o Delcino conversar. Mas eu acho que ele está no atraso ainda. Vamos ver, Mari, temos que resolver ainda de novo o delay do Delcino. Eu escuto bem, agora estou escutando bem. Vocês me ouvem ou está muito atrasado ainda? Está muito atrasado ainda, Delcino. Quando tu entra, a gente já está quase em outro assunto. Vamos ver se a gente troca de aparelho para não dar o atraso, tá? Já falei. Vamos lá. Vamos ter que resolver ainda o atraso do Delcino. Meninas, a Maria Helena e Rubi, ambas falaram em mediunidade, né? A Maria Helena em mediunidade na questão das cartas, acho que da Madame. Tá, eu já fiz tudo que eu podia fazer, tá? Então eu vou sair fora, tentar entrar de novo e tudo bem. Isso, vamos aguardar o Delcino entrar de novo. Maria Helena, tu falou um pouquinho de mediunidade nas cartas daquela senhora francesa. Ela tinha uma questão de mediunidade, ela foi para as cartas, era isso? Sim, é porque na época, né, a gente sabe como é que é, tudo era bruxa, tinha, né, todo esse preconceito, então era uma forma de, através daquelas figuras, como se estivessem jogando um baralho qualquer, né? Então, ela fez aquelas figuras para ter uma desculpa que ela estava vendo através daquela figura. Claro que a figura é importante, a gente estuda aquelas figuras, a gente tem um significado aquela figura, mas eu acredito que o lado intuitivo, ele conta muito também. Eu acho que são as duas coisas, tu pode ter a técnica, como em tudo, né? Eu acho que, assim, tem pessoas que se dão bem numa técnica, tem mais afinidade com uma técnica do que com outra, né? E pode fazer vários cursos, mas sim uma coisa, tu tem aquela questão de identidade, né? Eu acho que tu tem mais afinidade, aquela tu vai trabalhar, tu vai escolher, né? Então, assim, e essa questão de mediunidade é uma coisa que me acompanha, eu acho que desde sempre, desde criança, né, que eu tinha, assim, de ter pressentimentos, de olhar para uma pessoa e ter uma intuição a respeito dela, né, e às vezes eu não conseguia estar num ambiente, estar perto de algumas pessoas, não me sentia bem. Então, eu acho que isso me acompanhou ao longo da vida e eu nunca dei muita atenção para isso, na verdade, né, e só que é aquilo que a gente não consegue fugir, né, chega um tempo que tu não foge mais, né, que chega um momento que tu tem que assumir aquilo, né? Eu acho que talvez eu até tenha demorado para isso. Mas eu percebo que a intuição sempre me acompanha, né? E essa questão de afinidade, tu vê, por essa questão toda que eu falei das cartas ciganas terem esse peso, essa cobrança, a questão religiosa, né? Eu fui estudar tarô, por exemplo, né? Só para ter uma ideia de como funciona essa questão da afinidade. E eu estava olhando, assim, porque eu penso que o tarô, né, era um estudo mais preciso, assim, era um estudo maior, né? Mais objetivo. Eu pensei, quem sabe um tarô, né? Talvez o tarô não carregue tanto isso, né? E fui estudar tarô. E, para minha surpresa, quando eu comecei a estudar o tarô durante o curso, eu olhava assim as figuras do tarô e a simbologia deles, para mim, era da carta cigana.
aquilo ficou curioso, fiz um comentário até em aula com o professor, né? Eu falei, gente, mas não é possível esse significado que ele está falando, eu estava enxergando de uma outra forma. E a minha intuição falava outra coisa, né? E aí que a importância de tu seguir a tua intuição e trabalhar com aquilo que tem a ver contigo, né? Pode ter várias técnicas, mas vai ter aquela que tu vai te salientar. Talvez por uma afinidade de vidas passadas também, entendeu? Tu carrega, né, isso. E aí eu comecei a ver que a minha facilidade maior de entendimento era com as cartas ciganas. E aí eu dei continuidade ao estudo de cartas ciganas. E hoje é o que eu mais utilizo, né? Então, assim, tu vê que tu tem que seguir mesmo a tua intuição até nessa busca, né, do que tu vai trabalhar. Porque o que flui para um, uma vez não flui para o outro. E não tem nada a ver com competência, não tem nada a ver com o teu curso foi melhor do que o meu. Não, não existe isso, sabe? Existe como tu vai assimilar e existe a tua afinidade com a técnica, né? E foi assim que eu senti. E aí eu dei mais ênfase à carta cigana. É interessante porque muito de nós, quando nós somos crianças, adolescentes, ou até mesmo durante a vida adulta, o quanto nós negamos algo nosso, achando que é errado, ou que é feio, ou que não serve para nada, e muitas vezes a força, a potência que tem em alguma característica, um lado nosso, quando nós olhamos para isso, aceitamos e começamos a valorizar, nós também podemos ser agente de transformação na vida das outras pessoas. Sim, Letícia, mas essas bruxinhas, elas trazem no inconsciente tudo que elas já... As fogueiras lá de trás, entendeu? Elas já vêm com um certo receio da fogueira novamente. Sim. A gente traz tudo, as memórias, só que, claro, não está, né, completamente na consciência, mas a questão do receio vem, né? Legal, estamos com as bruxas aqui, então, né? O Luciano está tentando voltar aqui. Tá baixo, eu não estou conseguindo ouvir direito agora. Eu disse, Maria Helena, que nós estamos com as bruxas aqui no programa. E o Delcino está tentando voltar, tá? A Mari está arrumando lá para ele voltar sem o delay, senão a gente não consegue conversar. Nós estamos com muita gente, né? Várias salas no Facebook, aqui a Rádio Supersônica arma todo um processo aqui, o pessoal nos vê. Então tá aqui, ó, a Rosane da Rosa Pacheco, Claudimir Correia, Bia Pérez, Johamed Maloc, Fátima Miranda de Lima, e tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, né? Muitas pessoas ouvindo pela Rádio Supersônica, nas ondas da rádio, e tem uma pergunta, deixa eu achar aqui, uma pergunta que vem lá de Portugal, tá? E a pessoa perguntou para a Rubi, mas eu acho que como é para todas terapeutas, todas vocês aqui podem falar sobre. Ela pergunta sobre física quântica. Ela costuma ouvir de terapeutas, né, a expressão física quântica, mas os terapeutas nunca explicam direito. Aqui eu não sei se a gente falou tanto nesse programa de física quântica, né? Tem outras coisas que a gente está falando, mas talvez vocês possam dizer alguma coisa sobre. Também um beijo aqui para Ana Maria do Vale, a Ellen Cristina, e mandou um recadinho, a Ellen Rubi, só terminando aqui o pessoal que está dando um oi aqui, a Ellen está dizendo que bom te ver aqui, Maria Helena. Então, Rubi, como é que é essa história de física quântica? Assim, ó, eu gostaria muito de falar sobre as 7 leis da alquimia. Por que as 7 leis da alquimia? Porque a física quântica, ela vem da alquimia. E a alquimia está há 1.500, 3.000 anos na Terra, como um conhecimento hermético, fechado, ocultista, e hoje, através da física quântica, gratidão à física quântica, esse conhecimento todo da alquimia está sendo colocado no planeta Terra, a gente tem acesso com muita facilidade, e essa é a verdade, né? São as leis da verdade. Então, se for possível, né, eu posso dar uma faladinha sobre isso, que na verdade, o Kybalion, as 7 leis, não é só a base da física quântica, é de toda a religião, de todo o esoterismo, em 7 leis apenas. Quais são as 7, Rubi? Dá tempo de falar agora? Vamos ver se a gente consegue a gente tem mais uns 15 minutos, né? A gente pode citar elas, mas vamos ver se a Maria Helena tem alguma coisa para falar também da física quântica, daí a gente pode voltar para as leis. Eu estou com dificuldade de ouvir vocês. Está muito baixo. Vamos ver. Quase nada. Sobre física quântica, Maria Helena, tem alguma coisa que tu queira colocar?
Ela não está ouvindo. Olha, eu tenho estudado um pouco mais de física quântica agora, para ser bem sincera, né? Não tenho, assim, muito conhecimento nessa área. Eu comecei a estudar um pouco mais a respeito de lei da atração e de como as coisas vêm para a gente, e depois que eu fiz o curso de barra de Axis, né, que eu vi da importância da gente trabalhar essas questões passadas, essas questões que a gente deixa lá arquivadas na nossa memória, né? Então, assim, eu me vi em muitas situações hoje de crenças limitantes que eu trabalho hoje. Primeiro, como eu disse no outro programa, né, que a gente precisa se curar, né? E em vários encontros, assim, que já fizemos, né, de treinamento até de barra de Axis, eu percebi que como eu carregava, assim, crenças limitantes e como é importante trabalhar isso e que a gente não tem consciência do peso que é para a gente. E hoje eu penso assim, eu enquanto mãe, né, e a gente às vezes carrega e passa para os filhos da gente essas crenças sem querer, né? E eu lembro, assim, de coisas que depois que comecei a estudar barras, né? Como a gente carrega isso, como pesa. Então, hoje eu tento trabalhar essas questões e me pego ainda com comportamentos, com questões, assim, repetitivas, né? Padrões de comportamento que a gente tem e que a gente carrega lá da infância e que vai caindo a ficha aos poucos, né? Então, eu tenho estudado um pouco mais a respeito disso, da nossa mudança, de como atrair, né, enxergar outras possibilidades, né, ampliar, assim, se abrir para o novo, né? E isso é uma construção lá, às vezes é muito lento. E eu tenho atendido pessoas que eu percebo isso, né? Questão lá de pai, de mãe, e aí a Rubi deve saber falar até com mais propriedade a respeito disso, que trabalha com constelação, né? Mas a Barras também nos traz essa questão de bloqueios e de limitações que a gente sequer tem ideia, né? Então, estou procurando, nesse momento, trabalhar essas questões para conseguir expandir e modificar essas crenças, porque só assim a gente consegue andar para frente. E tenho acompanhado muito esse processo de questões de familiares, assim, de pai, de mãe, que depois das barras chega, eu lembrei tal situação de vida lá na infância, que eu fui criada assim, de que o dinheiro não traz felicidade, que eu fiquei ali limitado num trabalho, lá num empreguinho a vida inteira, sonhando em ser proprietário de uma empresa, mas é melhor ganhar aquele pouquinho do que arriscar, perder tudo. Então, a gente traz isso. E aí, tu vai atendendo, tu vai vendo quanta coisa que as pessoas, às vezes, deixam de fazer, de crescer, né, de conquistar os seus sonhos por causa daquela crença limitante, né? E Barras é uma coisa que trabalha muito isso. Então, eu tenho tido essa experiência de dar o insight, assim, depois de uma terapia, né, de um atendimento de Barras. Eu lembrei que o meu pai me falou isso, que a minha mãe não deixava fazer aquilo, e eu me vejo também. Porque a gente começa a perceber que a gente acaba atraindo para os nossos atendimentos pessoas semelhantes a gente. Pessoas que têm uma história de vida parecida com a gente, né? A gente parece meio que um imã, assim, como diz que o outro é o nosso espelho, eu acho que faz muito sentido, e tu acaba percebendo no outro aquilo que tu também viveu. E no momento em que tu diz que tu tá curando, que nada, a gente também está sendo curada. Na verdade, a gente está tratando quando trata o outro, né? E a gente acaba, por afinidade, a gente acaba atraindo pessoas que têm uma história de vida parecida com a gente. E aí a gente também está se curando e se trabalhando. Hoje é assim que eu enxergo as terapias, como um crescimento teu. Tu não está auxiliando o outro, que nada, tu está sendo auxiliado. Tu é primeiro a ser ajudado, tu está te tratando no momento em que tu cuida do outro, tu está te autocuidando. E tu vai atrair o semelhante, isso é fato. Eu vejo isso diariamente nos atendimentos. Muito bom, Marilena, essas questões de atração e afinidade, né? Eu acho que são ideias que aproximam
bastante da física quântica. Meninas, eu vou fazer uma proposta aqui para vocês, para o Delcino poder falar um pouquinho hoje, tá? Ele está com delay. Então, eu vou pedir para o Delcino falar sobre as coisas que ele trabalha, tá? As terapias que ele trabalha. O Delcino é reikiano, acupuntura sem agulhas, é psicopedagogo. Então, vai demorar um pouco para ele falar. Mas quando ele começar a falar, daí a gente para e ouve ele. Pode ser? Enquanto isso, eu acho que a Rubi pode pelo menos listar para nós as tais das leis que estão desde o programa passado. E certo, então assim, pessoal. Diga, Delcino. Hoje tá difícil. Fica bem complicado falar assim, porque eu estou falando aqui e estou ouvindo vocês conversarem. Então, é bem difícil essa conexão assim, porque parece uma reunião de malucos, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, mas é legal, faz parte, a gente tem que aprender com isso. Eu hoje, talvez eu esteja mais para escutar, né? Porque eu vi bastante as meninas falando aí, e uma coisa que eu aprendi na terapia é que a gente não tentar entender tudo. Então, eu respeito quando eu também não tenho religião, eu também não tenho contato, eu não tenho vínculo religioso, trabalho com a espiritualidade, mas não tenho uma religião definida, né? Não tenho assim, não frequento uma religião. Mas o que eu aprendi assim, eu aprendi a escutar a intuição, e aí eu chamo isso de espiritualidade, conexão com a espiritualidade, tá? E não tentar entender tudo que está acontecendo, porque quando a gente trabalha com o outro, a gente tenta ser racional, né? E aí bagunça tudo, porque a gente recebe, está falando coisa para as pessoas às vezes, orientando de acordo com a nossa técnica, e a gente está tentando racionalizar com o nosso cérebro, com a nossa razão. E aí nem sempre isso é efetivo. Então, o que eu aprendi? Com o Reiki, eu aprendi a ser instrumento. O que é ser instrumento? E vocês sabem muito bem, melhor que eu, até porque vocês trabalham com isso, usar a técnica e confiar naquilo que tu está fazendo. No momento em que tu confia, tu relaxa, a energia flui. Entendeu? E outra coisa que eu pratico muito e que eu uso muito porque as pessoas têm uma dificuldade tremenda, né? O meu esposo bebe, meu filho usa droga, como é que eu faço? Não faz nada. Ou ele vem aqui falar comigo, entendeu? E ele tem que querer, ou então eu não posso fazer nada por ele. Nem devo fazer nada por ele, porque ele não está pedindo nada. Quem está pedindo é a mãe, é outra pessoa. Então, respeitar a individualidade das pessoas, a não ser crianças, claro, né? Que aí as mães têm o direito de fazerem. Então, nesse sentido, eu uso tanto o Reiki como o TFT, e sempre, a não ser em casos de hospitalização, pessoas em coma, senão eu não faço nada sem o consentimento da pessoa. A pessoa tem que dizer, não, eu concordo, eu quero o tratamento. Entendeu? E para a energia fluir. E eu chamo isso de respeito à individualidade do outro, né? Porque nós, como instrumentos, não temos e às vezes, parece que a Rubi parece que é médio, né? Às vezes a gente tem alguns dons naturais de cura ou de acolhimento que a gente tende a fazer sem o outro permitir. E aí a gente está invadindo o espaço do outro, né? E a gente pensa que está fazendo bem e não está fazendo bem. Não estou dizendo que as pessoas fazem isso. A gente faz isso por instinto, né? Então eu procuro cuidar muito isso. Só que, por exemplo... Por hoje eu acho que é isso, né? Tá. Delcino. A gente conseguiu ouvir, Rubi, conseguiu ouvir o Delcino. O que a gente vai falar vai chegar com 1 minuto depois lá para ele, talvez, tá? Então ele vai ouvir depois. Mas tu pode comentar agora, se tu quer comentar para ele. Não sei se vai dar tempo de listar. Porque depois a gente vai ter que fazer... Ainda tem que fazer a prática. Então a gente vai fazer a mesma coisa depois, tá? Você vai fazer a prática com essa distância. Pode falar. Mas comenta aí, Rubi. Não, eu entendi o que tu está falando, Delcino, mas aí eu fico pensando no meu processo como consteladora familiar. Quando uma pessoa pede uma constelação, ela vai constelar o sistema dela. Ela vai mexer na energia de todos, não tem como, não mexe aqui, porque está trazendo à tona a energia da família, do sistema, entende? É todo mundo interligado, querendo ou não. Não tem como. Trabalhar, vai chegar e vai reverberar no outro.
Mas a questão que o Delcino trouxe é assim, eu estou aqui para fazer uma constelação para tratar a outra pessoa. Aí não. Sempre tu, mas é que tu pegando na tua energia, no teu campo, tu vai mexer no campo de outro. Tu te curando, tu vai curar o campo que está perto de ti. Todo o trabalho sempre vai ser contigo. Não tenha dúvida que sempre o trabalho vai ser. Mas a vibração energética vai afetar o teu campo. Deixa eu perguntar para Maria Helena uma coisa das cartas, né? Eu tô curioso com as cartas hoje. O André adorou as cartas. Eu sempre tive essa curiosidade, agora eu vou aproveitar. Maria Helena, as pessoas vão, não sei, né, de ouvir falar assim, vão querer saber um pouco da vida dos outros quando vão ver as cartas, né, aquela coisa meio bola de cristal. Quero saber o que está acontecendo com meu marido, aquela pessoa que eu amo e não me corresponde, o que está acontecendo com algum ente querido. Isso de fato acontece ou não? Eu não tô... Agora o Delcino conseguiu resolver o problema dele ali e eu fiquei sem ouvir você. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Tu não escuta nada? Muito baixo, não consegui te ouvir. Muito baixo. Vou tentar mais uma vez, tá? Hoje tá emocionante aqui a nossa conexão. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô com meu volume máximo aqui. Na questão das cartas, Maria Helena, as pessoas procuram para saber das outras pessoas. Eu quero saber o que as cartas dizem do meu marido, ou da minha mulher, ou da minha mãe. Letícia, viu? Ele quer usar as cartas para saber de ti agora. Então, é muito... isso é muito relativo, né? Assim, em geral, claro que essas perguntas acontecem. Assim, eu percebo que o tema, normalmente, o tema é relacionamento. Em geral, tem muito disso, sim, né? Mas, assim, eu procuro direcionar mais pro pessoal, assim, pro crescimento pessoal. Eu acho que é importante isso. Muita gente diz, as cartinhas são fofoqueiras, né? E eu acho que não é por aí. Eu acho que assim, a gente que direciona o trabalho como tu quer, né? Então, assim, eu acho que não interessa saber, um trai, a outra, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser aquilo que contribui para o crescimento da pessoa, né? Então, eu sempre procuro direcionar a essas questões, né? E claro que acontece de, às vezes, chegar uma pessoa assim, eu quero saber lá, porque a minha vizinha brigou comigo, porque a vizinha eu vi entrar não sei quem na casa dela. Esse tipo de coisa não interessa, sabe? Eu acho que não acrescenta. Então, eu procuro direcionar a consulta para aquilo que vai acrescentar, para aquilo que vai fazer crescer, né? Porque se tu foi lá, é para resolver as tuas questões internas. Porque no momento que tu tá bem contigo, que tu consegue te autoconhecer, tu vai estar bem com o outro. Não vai interessar o que fez a vizinha, não vai interessar se o meu marido tem alguém, tem uma amante, não importa isso. Importa eu estar de bem comigo e saber o que eu vou fazer a partir daquilo que eu estou sentindo. O que eu vou fazer com essa situação que se apresenta? Porque senão não tem o propósito maior é esse, é de crescimento. Porque senão não adianta eu saber o que está acontecendo com o vizinho se a minha vida é aqui dentro da minha casa, entendeu? Se o que importa para mim é a minha atitude em relação ao meu marido, ao meu filho, ou qualquer que seja a situação, entendeu? Legal. Não importa o outro. Quando tu tá bem contigo, tu expande isso e tu modifica uma situação. Aí que entra a terapia. Aí a questão do terapêutico nas cartas, né, Maria Helena? Não é só jogar as cartas e passar a informação, mas a questão terapêutica das cartas, né? Exatamente, dar continuidade ao atendimento, você tem que se estender. Sim. André, autoconhecimento, né? Sim. Eu gostaria que a Rubi listasse as leis para no próximo programa falar de cada uma. Por favor, Rubi, porque isso está desde o primeiro programa. Gente, eu agradeço essa moça de Portugal, assim, porque esse é o tema da minha vida, física quântica e alquimia, é onde eu vivo, é onde eu pulso, é a minha vida. Então, vamos lá. Alquimia, tá? Caibalion. São 7 leis. Eu sou tipo beija-flor, vai na essência. Não precisa estudar todos os livros sagrados. Não, vai na essência, que saiu tudo daí. Primeira lei. A lei do mentalismo. Tudo é mental.
absolutamente tudo é mental. Saiu primeiro a grande mente, vem do vazio a grande mente, tudo que tu tá aí no teu dia, na tua casa, na tua sala, tudo passou por uma mente, então tudo foi criado. Aí vem a questão da cocriação, que a física quântica nos fala tanto. Tá. A segunda, porque a segunda... tu vai explicar cada uma delas para nós. Tá. A segunda lei, que é a mais importante para o alquimista. A da cocriação é importante para o alquimista, mas essa lei, a segunda, é a mais importante, é the best. É o que está em cima, é o mesmo que está embaixo. Somos semelhança. Tá, deixa na curiosidade. Terceira lei, a lei da vibração, que a física quântica também fala. Pedra está pulsando, nada mais é matéria parada, tudo tem os átomos pulsantes e tudo mais. Então, vejam que isso aí estava 3.000 anos antes. A lei da polaridade, essa é sensacional também, né? As polaridades é uma mesma natureza. Amor e ódio, mesma natureza. Vida e morte, mesma natureza. A gente fala melhor depois. A lei do ritmo. A lei do ritmo tá ligada às oscilações da nossa psique. Que bonita, gostei dessa. A do ritmo eu acho fantástico, muito alinhada à natureza, porque o alquimista, todo o laboratório do alquimista é a natureza, é o natural, né? Ele se volta para a natureza. Aí a lei da ação e reação, essa tá em todas as religiões, essa aí não tem nem que falar, porque cada um é só olhar para a sua vida. Como alquimista, eu gosto de dizer assim, ó, se tu tá passando por uma situação agora, neste momento, olha para trás, dá uma olhada para trás, que reação tu tá sofrendo da ação que tu teve lá atrás. É tão fantástico viver assim, porque tu traz a consciência para as tuas ações, e a reação das tuas ações, né? E a lei do feminino e masculino. Tudo na natureza é o feminino e masculino. Tudo, absolutamente tudo tem a sua complementação. Programa que vem fala um pouquinho mais para nós de cada uma. Vai ser uma aula. Vai ser muito bom. É legal, né? Masculino e feminino, a gente já vai deixar a música escolhida, que vai ser o Pepeu Gomes, tá? Não, mas hoje é a Rubi que trouxe a música para nós. Não fui gente, eu. Foi a Maria Helena. Não, desculpa, foi a Maria Helena. A Rubi falou das leis. Tem perguntas chegando, não vai dar tempo de responder hoje, porque o Delfino vai fazer a prática, tá? Mas só para dizer para vocês que a Débora deixa uma pergunta para a Maria Helena se ela fala de coisas que ela vê como morte e perdas. Mas a gente refaz a pergunta no próximo programa. Aí a Débora está conosco de novo, porque é uma pergunta importante, não vai ter tempo para responder hoje. E o Anderson pergunta se a Rubi é fã do Paulo Coelho. Eu não sei se o Anderson está falando sério ou o que é, mas a Rubi vai falar do Paulo Coelho também na próxima semana. Agora, meninas, a gente vai dar esse tempinho até o Delcino começar a prática. Delcino, quando tu começar a prática de 1 minuto e um pouquinho, aí a gente te ouve, tá? Enquanto isso, a gente vai agradecendo. Enquanto isso, nós agradecemos todas e todos os ouvintes. O terapeuta, o profissional de saúde que quiser participar do programa, é só entrar em contato conosco para a 10ª temporada do programa Terapia do Dia. Serão bem-vindos, serão bem-vindas. E na sexta-feira que vem, às 14 horas, ao vivo, de novo aqui na Rádio Supersônica. Isso, vamos ver se o Delcino vem, então, com a prática de hoje. Quando o Delcino começar a falar, nós silenciamos. Suspense no final do programa. Uma rádio com silêncio, já é uma terapia. A gente fica observando as reações do Delcino para ver se ele vai começar a falar. Quase lá. Atenção, gente. Preparem-se. O delay é mais longo do que a gente imaginava. A gente já pode ir respirando, provavelmente essa prática, né? É importante ter consciência de si mesmo, de si mesma. Vamos respirando. Perfeito. Foi. A terapia, a prática de hoje tem até a ver com essa situação, com essa dificuldade, porque tudo é energia, né? Então, a minha estava falando em física quântica aí, tudo tem a ver com energia e tudo está conectado. No momento em que as coisas não estão funcionando, o programa de hoje é um exemplo disso, um está falando, daqui a pouco o outro fala por cima, e a gente tem, porque as coisas não estão alinhadas, tá?
O sistema todo, o processo todo funciona, é uma grande organização. O universo é uma grande organização. E nós fazemos parte dessa grande organização. Então, assim, eu vou fazer uma prática aqui com vocês. Vocês vão bater do lado da mão, respire fundo. Eu libero todo e qualquer bloqueio negativo que possa estar atrapalhando o meu desenvolvimento físico, seja ele de origem animal, alimento, discussões, problemas psicológicos. Eu bato 15 vezes nesse pontinho aqui e libero essa energia para que ela flua. Depois eu bato aqui embaixo do nariz, eu libero toda e qualquer energia negativa e me aceito completamente como eu estou. Se eu estou com raiva, se eu estou chateado, se eu estou preocupado com alguma coisa, mesmo assim eu me aceito, me acolho e libero essa energia porque ela não é minha. E aqui no queixo eu libero todo e qualquer bloqueio negativo que atrapalhe o meu desenvolvimento físico, mental, para que eu me conecte com a minha essência e sinta e perceba que eu estou muito além de todas essas coisas físicas, essas dificuldades, sejam elas dolorosas, sejam elas de emocionais. Eu estou muito além disso. E por último, aqui no peito, respira bem fundo e solte. O que não é meu, não é meu. E eu me declaro livre, funcionando e seguindo, aceitando e confiando que tudo está como deve estar. Namastê. Legal, muito bom, muito obrigado. No próximo programa, o Delcino pode explicar, junto com a Letícia, que pontos são esses, os meridianos da acupuntura e tal. Gente, muito obrigado por todos que estiveram aqui, estão aqui, ainda verão o programa, que teve toda essa emoção aqui de se escutar de um jeito, não se escutar de outro, mas teve conteúdos muito legais. Então fica no feed da Rádio Supersônica, vai para o canal da Luz Comunicação, para o canal do YouTube do Delcino também. E agora a Maria Helena, que está nos escutando, eu espero, vai dizer qual é a música que ela trouxe hoje para nós. Olá! Então, eu escolhi Gypsy Kings, já que se falou tanto em cigana, em carta cigana, né? Pode ser Háblame. Háblame, do Gypsy Kings. Obrigado, Maria Helena. Sim. Quem está aqui no Facebook, vai direto lá para as ondas da Rádio Supersônica, www.radiosupersônica.com. Escuta conosco lá o Gypsy Kings e na sexta-feira que vem a gente se vê ao vivo às 2 horas. Obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau. Beijos.